Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e gostaria de convidar aqueles que puderem a estar abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 13 e 14. Glória a Jesus. Eu leio: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que a encontrem. Até aqui, vamos levantar uma oração breve pela palavra que foi lida, bênção, né? Em nome do Senhor Jesus, Pai eterno, nós te suplicamos, Senhor, que possas estar visitando cada coração, cada mente, cada um que estiver ouvindo esta mensagem, e que o teu Espírito Santo possa produzir mudança, capacitação nas escolhas, e o seu nome há de ser glorificado. Sustenta, Senhor, todas as famílias. Nós te adoramos, te bendizemos, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Assim nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, o texto em que nós fizemos a leitura, ele faz parte do Sermão da Montanha proferido pelo Senhor Jesus, onde traz ensinos a respeito do preparo para que um dia o homem possa viver no reino de Deus, rompendo com os conceitos religiosos e regras do homem. Assim, meu irmão, minha irmã, como é do conhecimento mínimo, um caminho ele serve para sair de um lugar e se dirigir para outro. É, portanto, o elo de ligação, eu repito, de um lugar para outro. Isto é o aspecto natural. Mas só se consegue chegar ao destino se conhecer e caminhar com perseverança quando se quer atingir uma longa distância, tornando-se necessários se utilizar de meios de transportes que vão proporcionar que se cumpra a vontade de se chegar ao determinado lugar. Amém? Até aqui, glória a Jesus. No aspecto espiritual, sobrenatural, quando o servo ou a serva reconhece a sua condição de pecador, constatando que está vivendo nas trevas espirituais, isto é, sem discernimento, então se arrepende e aceita o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, tendo um novo nascimento, isto é, o seu espírito é recriado, passando então a andar na luz. Andar na luz é na sabedoria, sempre fazendo boas escolhas. Por que isto? Eis que é direcionado pelo Espírito Santo, que lhe revela o caminho da eternidade.
aí os que participam do projeto de salvação passam a conhecer e ter intimidade com o verdadeiro caminho. Vejamos quando o Senhor Jesus, ele revela este caminho, conforme narrado em João 14:6, que eu leio. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, meu irmão, minha irmã, só o Senhor Jesus nos liga a viver a eternidade com Deus. E nós trazemos para os amados e amadas, destacando-se no texto lido, a porta larga e a porta estreita, o caminho largo e o caminho estreito, falando a nós de opções, de escolhas que nos levam à vida ou à morte. Assim, nós temos que o bom caminho é aquele que nos faz chegar a um bom lugar. Este bom caminho é o caminho estreito, mencionado pelo Senhor Jesus, o que iremos abordar mais à frente. Contrariamente, o mau caminho, inevitavelmente, nos leva a um mau lugar. Este é o caminho largo. E dele nós vamos tecer um breve comentário. Este caminho é o caminho traçado pelo homem, onde ele faz tudo de acordo com a sua mente, afastando a vontade do Deus vivo. Ele vive de acordo com as suas próprias razões, com seus próprios conceitos e preconceitos, seus projetos materiais e mundanos, não dependendo absolutamente de Deus, muito pelo contrário. Ele tirou o Deus Criador da sua vida. Então, ele vai valorizar o aspecto natural, material, em detrimento do aspecto espiritual. Portanto, ele passa a viver uma vida desequilibrada. Mas por que isso, pastor Carlos? Porque ele alimenta o corpo, tudo aquilo que satisfaz a carne, e a alma morre de sede e de fome. Davi, ele expressa exatamente esse momento, quando ele diz: a minha alma tem sede do Deus vivo. Ninguém pode saciar a alma do homem a não ser o seu Criador. Assim, meu irmão, minha irmã, o caminho do pecador, que se caracteriza pela desobediência, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pela traição, pelo descompromisso, é exatamente este caminho largo que leva o homem à perdição, isto é, sem salvação, onde vai receber o juízo de Deus, que é a condenação eterna. É o homem que ostenta o título de derrotado. Ele usa a porta larga, expressada no tudo posso, sem qualquer regra, e aí vem a punição, primeiramente imposta pela sociedade, fruto de uma vida desregrada,
e pecaminosa, ferindo as regras sociais de convivência e até mesmo alguns cidadãos honrados, entretanto, caminham sem salvação, que só em Jesus se pode ter. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Mas a nossa mentalidade de igreja é buscar exatamente este homem para que o Espírito Santo venha fazer a sua obra. E agora nós vamos falar a respeito do caminho estreito. Pois bem, amados e amadas, este caminho estreito, conforme revelado, é o próprio Senhor Jesus. Por que estreito? Porque passa pela obediência, servir e adorar ao Deus vivo. Fala das renúncias às coisas do mundo. Ele consagra a sua vida para ouvir a voz do Espírito Santo. E isto é para aquele que aceitou a sua eleição, aderiu a um projeto de salvação, que é o Senhor Jesus, o Cordeiro, o centro do seu viver cristão. Portanto, como nós somos dependentes de ouvir a voz do Espírito Santo, buscar a vontade de Deus expressa na sua palavra, a Bíblia, que nos dá direção, nos sustentando, e passamos a viver o corpo de Cristo, que é a igreja, com a mente de Jesus. E como membro atuante, a porta estreita é sintetizada na obediência irrestrita à palavra de Deus, amados. Por isso que a porta é estreita, o caminho é estreito. Eu não faço o que quero, mas sim o que não quero, porque a tendência do homem na carne é buscar as práticas contrárias à palavra de Deus. Mas há um freio em cada um de nós em que nós nos movemos contrariamente. E meus amados, minhas amadas, aleluia, glória a Jesus. Este caminho leva-o a viver a eternidade com o Senhor Jesus nas moradas celestiais. Forte isso. Que coisa maravilhosa que é ser salvo. É o vencedor pela maravilhosa graça. Louvado seja o nome do nosso Deus. Pois bem, indubitavelmente, todos os dias, do levantar ao se deitar, nós estaremos diante de escolhas. E meu irmão, minha irmã, cabe a você fazê-las dentro do seu livre-arbítrio. Lembrando, a escolha te levará às bênçãos ou às maldições. O que você quer para a sua vida? A porta estreita e o caminho estreito vai nos trazer bênçãos. Aleluia. A porta larga e o caminho largo traz maldições. Nós cremos que você que está ouvindo essa mensagem já fez a sua escolha pelo bom caminho. Amém? Pela porta estreita, pelo caminho estreito. Amém? Pois bem, meu irmão, minha irmã, há uma afirmação maravilhosa. Há uma afirmação maravilhosa e uma promessa do Senhor Jesus para todos nós. E por isso eu quero convidar
a todos a tomar posse desta grande bênção e que eu vos entrego através da leitura que faço no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44. Louvado seja o nome do Senhor, né? Leio. O Senhor Jesus, ele diz: ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai, o qual me enviou, não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Você, meu irmão, minha irmã, glória a Deus, né? Você foi escolhido pelo Pai e apresentado ao Filho. Então, amados, a entrega do profético é que, segundo João 3,16, o Deus Pai nos amou de tal maneira que nos deu o seu único Filho, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenha a vida eterna. Assim, por seu maravilhoso amor, e nos deu a Jesus o Filho, e o Espírito Santo nos conduz neste maravilhoso caminho. Nós não viramos nem para a esquerda nem para a direita. Nós estamos firmes, aguardando ouvir a voz do Filho de Deus. Vinde, benditos de meu Pai. Aleluia! Glória a Deus! Que momento glorioso, maravilhoso! Aleluia! Aleluia! Se você, meu irmão, minha amada irmã, se ainda não fez, aceita o chamado de Deus. Faça uma aliança com o nosso amado Senhor e Salvador, Jesus, e terás vitória sobre o último inimigo a ser vencido, a morte. Glória a Deus. E meus amados, em João 11:25, o Senhor Jesus, conforme narrado, diz, e eu leio: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Como servo, como ovelha, como pastor, eu digo, eu creio. E você, minha irmã, meu irmão, você crê? Ao ouvir, diga, aonde quer que você esteja, eu creio, Senhor, com toda a minha alma, com toda a expressão do meu coração. Aleluia, aleluia. Logo, o Senhor ali, ele vai mostrar através de um poderoso sinal para que todos possam crer que é possível, ainda que morto, viver. Ele opera o milagre em Lázaro, o qual, após 4 dias de morto, já cheirava mal. Amados, o pecado, ele é o que apodrece o corpo físico. Lázaro ali no leito definitivo da morte, ele vai ouvir a voz do Criador: sai para fora, Lázaro. Aleluia! A mesma voz que um dia nós ouviremos: sai para fora, fulano, Beltrano. Ele vai nos chamar nominalmente. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor e Salvador. Que gloriosa esperança! E aí, amados, uma pergunta que não quer calar: mas pastor Carlos,
E se eu morrer e ficar longos anos na sepultura, até se desfazer completamente e misturar com o pó? Boa pergunta, amados. Boa pergunta, amadas. Vejam bem, quando o homem ele morre no Senhor, o corpo volta ao pó, mas a alma vai para Deus. E no grande dia do arrebatamento, que a igreja ansiosamente aguarda, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos. Sintam a bênção, com corpos glorificados. Aleluia! Louvado e bendito seja o nosso Deus. Aleluia! E a pergunta vem, mas pastor Carlos, como isso será possível se o corpo já virou pó? Boa pergunta, amados. Eu os convido ao exame do texto contido na carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 17, que nós vamos fazer uma leitura bem pausadamente para o entendimento. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha, forte isto, tá? Aqui é uma referência a Abraão, chamado de Abraão lá em Gênesis capítulo 12, onde Deus faz uma promessa: em ti serão benditas todas as famílias. Portanto, ele creu. E na palavra de quem? De Deus, que vivifica os mortos e não depende de nada para fazer o tudo. Olha, o nosso Deus, do nada, ele faz o tudo. Glória a Deus. Maravilhoso esse texto. Nós deveríamos depositar e devemos depositar a toda a nossa esperança, fé em Jesus, de que esta palavra se cumprirá. E isto vence com todas as nossas inquietações, sabendo que em Jesus se cumprirá a nossa eterna redenção. Louvado seja o nome do nosso Deus, né? E amados, enquanto nós estamos neste caminho estreito, entramos pela porta estreita, nossa escolha, nossa salvação, ela é individual. Eu desperto nos amados e nas amadas o texto de Isaías 40, versículo 31, que eu leio: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia, glória a Jesus. Meu irmão, minha irmã, nós sabemos a quem nós temos servido. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme contido em Romanos 6:23. Aleluia, glória a Jesus, né? Então, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados, nada pode nos separar do amor de Cristo. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada.
mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus amados, o que nós fazemos? O que nós fazemos hoje é dobrarmos os nossos joelhos. Porque, conforme nós lemos em Romanos 14, 11, eu leio, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. E aqui vem o aspecto da porta estreita, porque a salvação é individual. Eu leio no mesmo capítulo 14 de Romanos, versículo 12, diz: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Assim, eu te convido, ao término dessa mensagem, a entrar pela porta estreita, a fazer a escolha pelo caminho estreito, porque só este caminho nos leva à vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe.